Fala, tudo bom? Eu me chamo Pedro Florencio e é um prazer saber que você está assistindo esse vídeo, ainda mais por ser um vídeo que foi feito, né, sendo sincero, feito às pressas. Agora são meia-noite, eu ainda tenho que editar o vídeo, mas vai ser um vídeo muito bom, muito informativo e vamos lá. Esse vídeo vai ser um vídeo onde eu vou passar uma análise de marketing no formato digital, né? É uma estratégia de marketing digital. O primeiro passo é entender que um planejamento de marketing ele vai levar uma empresa de um ponto A até um ponto B. Para isso, a gente precisa analisar o cenário da empresa em si. Para isso, a gente pode usar diversas ferramentas como os 4 P's do marketing, né? Produto, preço, praça e promoção, ou usar a matriz SWOT, ou então até mesmo um profissional que já tem uma certa experiência, um certo conhecimento, pode redigir um questionário, onde ali ele vai ter um feedback e conseguir fazer o seu planejamento. Definindo esse cenário aí, é possível você traçar uma trajetória, né, do ponto A ao ponto B, levando em consideração também o poder financeiro da empresa em si. Conhecendo então o mercado da empresa, onde ela está e para onde ela vai, é muito mais fácil a gente desenhar um planejamento, né? Desenhar uma estratégia. O interessante também é saber se essa empresa já tem algum histórico de alguma estratégia implementada, mesmo que não tenha dado certo, porque aí já temos métricas a se analisar. Bom, como esse processo seletivo fugiu um pouco do que ia ser a proposta, né? Apresentariam uma proposta, um cenário onde a gente ia analisar isso ao vivo. E como eu não tenho essas informações, o que eu fiz? Eu lembrei que foi imposto para a gente um questionário onde a gente iria determinar ali o nosso grau de conhecimento e alguns pilares do marketing digital. Eu lembrei disso, fui lá, resgatei essas informações e fiz um paralelo, entrando no site da Rock Marketing, fiz um paralelo com os serviços que vocês entregam. Então eu determinei alguns pilares do marketing digital para eu discorrer aqui nessa apresentação. Bom, o primeiro pilar que a gente pode destacar aqui são as estratégias do mercado digital, né? Existem inúmeras estratégias e é importante destacar que determinada estratégia você precisa implementar analisando o seu mercado. Por exemplo, temos estratégias como as parcerias e os influenciadores. É uma estratégia muito válida dependendo do seu nicho. Claro que também tem que ter a atenção de você conseguir conectar a audiência do influenciador ou da parceria com a sua audiência. Entendeu? Não tem como não se ter, como até tem, mas não é viável você falar com uma autoridade do meio fitness, sendo que o seu mercado é venda de livro. Não é que o pessoal do fitness não leia, eles leem, mas você entende que a audiência daqueles influenciadores estão ali por causa do fitness, para emagrecer ou para fazer exercício. Então eles não querem ver publicação sobre livros. Talvez se for um livro de dieta, talvez até conecte. Então é preciso ter essa conexão, esse estudo da audiência do influenciador ou da parceria com a audiência da empresa. Isso é uma das estratégias. A outra estratégia pode ser também podcast. Podcast é uma estratégia hoje em dia que está super famosa, muitas autoridades estão implementando e é muito interessante também porque ao produzir um podcast você impacta diversas mídias ao mesmo tempo, porque você pode fazer um podcast onde você vai ter o áudio, você pode gerar conteúdo para as redes sociais e muito mais. Aproveitando esse gancho, conteúdo é uma excelente estratégia também, validada inclusive por grandes autoridades do meio do empreendedorismo. Inclusive vou botar até um trecho de uma entrevista da CEO do Nubank. No Nubank a gente sempre acreditou que conteúdo é o futuro do marketing, né? E é muito engraçado que por mais que vocês comentaram da marca do Nubank, que de fato é muito reconhecida, né? Tem muito valor, as pessoas são super apaixonadas pela marca, mas se você parar para pensar, a gente investiu muito pouco em marketing até hoje, né? Quase nada, se você for olhar, né? A imensa maioria do nosso crescimento, mais de 80% dos 30 milhões de clientes que a gente tem vieram organicamente. Não foi assim, nossa, clica aqui para abrir sua conta, entendeu? Com aqueles anúncios, né?
E isso muito em torno desse cuidado que a gente teve de construção de marca e de muito conteúdo. Então, de acordo com essa entrevista que ela deu, fica muito explícito que a produção de conteúdo é uma estratégia validada. Temos também SEO, que é uma estratégia mais para o longo prazo, onde você vai ranquear páginas do seu site no Google. É muito bom para blogs ou sites que buscam esse ranqueamento. E-mail marketing. Analisar a concorrência também é uma boa estratégia. Temos a isca digital também, onde também é chamada de Magnetic Lead, onde você vai apresentar algum conteúdo de valor, pode ser um PDF, uma planilha, um vídeo, uma aula, onde o lead ele precisa pagar para acessar esse conteúdo. Pagar como? Com o seu contato, o seu e-mail, o seu telefone. E aí você agrega essa estratégia a outra. Você consegue enxergar também que as estratégias elas podem se conectar, como as estratégias de um funil, por exemplo, a estratégia de outbound com a estratégia de inbound. Você pode ter um funil de conteúdo, que é o inbound marketing, junto com ofertas de venda direta, onde você pode até agregar no faturamento, fazendo upsell, downsell, enfim. Mais uma estratégia querida minha, e eu falo isso porque é onde eu me aprofundei em conhecimento, que é a estratégia de lançamento. O lançamento nada mais é do que um processo de venda que reúne várias pessoas com um mesmo interesse, reúne essas pessoas em um evento, onde elas vão ser convencidas que aquela autoridade ali do evento sabe resolver a dor delas, e no final do evento haverá a oferta. Entende? É uma estratégia que ficou muito famosa por causa dos cursos digitais, mas ela é usada já há muito tempo, inclusive pelo mercado cinematográfico. Quando vai sair um filme no cinema, a gente é impactado pelo gatilho da antecipação dos trailers. Nada mais é do que um lançamento, atraindo as pessoas, reunindo as pessoas para um evento, que vai ser o filme que vai estrear no cinema. Até para a gente conseguir analisar que essa estratégia ela pode ser implementada em diversos mercados, não só nos cursos digitais, eu tenho um exemplo perfeito, que é de uma startup chamada Maicon. É uma startup que ela divulga o trabalho dela. É sobre consórcio, financiamento de casa, financiamento de carros e tudo mais. E elas fazem muita publicidade na TV aberta, na Globo, na SBT. Eu vou botar uma propaganda delas aqui, calma aí. Quer comprar um imóvel? O Maicon é a forma mais barata de comprar um imóvel hoje no Brasil. Você programa a compra em até 240 vezes, com uma taxa a partir de 0,5% ao ano. Isso é até 10 vezes mais barato que financiar, e em média 50% menos que os outros consórcios. Antes de comprar sua casa ou carro, fala com o Maicon no site ou no app. Ele vai te ajudar a fazer o melhor negócio. Maicon, o consórcio digital com a menor taxa do Brasil. Maicon. E os próprios diretores, CEOs da Maicon identificaram o potencial do lançamento e formataram esse processo de venda do lançamento para o negócio da Maicon, para reunir várias pessoas que têm um interesse em comum e no final entregar conteúdo destacando para essas pessoas a dor que elas tinham e talvez não soubessem, e no final eles entregavam uma solução que não era um curso online, e sim a plataforma digital da Maicon. Então, é uma estratégia consolidada e com alto potencial, tanto financeiro quanto agregar autoridade para essa empresa, e nada impede também de você linkar essa estratégia com outro tipo de estratégia, sabe? Eu acho super viável. Vou pedir desculpa pelo pagodão, porque teve jogo do Flamengo hoje, então se tiver um som de pagode aí, vamos relevar. Mas voltando ao lançamento, é uma estratégia que eu prego muito por ela, eu acho que ela vai perpetuar aí no mercado por um longo período. Mas, assim, Pedro, são inúmeras estratégias do marketing digital que você apresentou, mas eu destaco que antes de qualquer estratégia você precisa conhecer o seu público-alvo, que é um outro pilar do marketing em si. Hoje existem doutrinas que chamam de persona, de avatar, mas independente de qual nomenclatura você use, essa persona nada mais é do que o cliente ideal da sua empresa. Um exemplo perfeito é de um caçador. Isso eu posso falar com propriedade, que eu fui militar por longos anos, e um caçador ele não simplesmente se esconde no mato e cruza os dedos esperando a presa aparecer. Não, ele estuda a presa, ele estuda o que ela come, o que ela bebe, quando ela come, quando ela bebe, onde ela fica, qual o período que ela come, onde ela dorme, como é o habitat dessa presa, justamente para se antecipar às ações. Esse cenário ficou meio agressivo, parece que a empresa está caçando os clientes, mas
é um cenário que explica muito bem de como você tem que entender o seu público para muitas das vezes você explicar de uma forma que ele possa entender que você consegue resolver a dor dele, sabe? E uma forma de identificar o público-alvo é fazendo perguntas básicas, perguntas demográficas muitas das vezes, ou até mesmo entendendo suas dores, suas crenças, seus sonhos, o que ele almeja, quais objeções. Outra forma também é estudando a sua concorrência, uma concorrência que você já tenha, que seja muito parecido com a sua formatação de negócio, você pode analisar essa concorrência também. Um cenário, uma escola ótima de persona, sabe qual é? Reclamações. Reclame Aqui. O Reclame Aqui é um ótimo local para você estudar uma persona, ainda mais da concorrência. Você vê o que as pessoas estão reclamando e você conseguir trazer essas objeções para o seu negócio. Isso funciona também para uma construção de uma linha editorial. Ah, Pedro, mas o meu grande problema não é achar persona, é sim rede social, a gestão das redes sociais. Hoje existe, a gente tem que postar em todas as redes sociais. Veja bem, o ideal é que você esteja presente em inúmeras redes sociais. Porém, se você tem pouca força de trabalho, o ideal é você identificar qual a melhor rede social que conecta com o seu negócio. Se você tem uma confeitaria onde você faz aqueles bolos lindos, maravilhosos, é claro que uma plataforma ideal para você é o Instagram, porque é uma plataforma, é uma rede social muito visual. Agora, se você já é de um negócio onde você tem um business que você vende software para outros negócios, talvez rede social, talvez Instagram não seja muito a rede social para você de início. Talvez apostar no LinkedIn e até mesmo no Google seja a melhor alternativa. Porque o Instagram, ele é uma plataforma de consumo por impulso, sabe? E o business que está procurando software, ele vai estudar o seu software, vai pesquisar. Então, talvez, é preciso que haja essa análise. É preciso entender também que redes sociais, elas são feitas para as pessoas socializar, mas elas são territórios para negócio, né? E vão surgir outras redes sociais no futuro. O importante é a gente entender como esses algoritmos funcionam, pegando o Instagram como exemplo. Mas isso funciona para qualquer rede social, qualquer plataforma. As redes sociais, elas funcionam com um algoritmo, né? Muitas das vezes, quando é uma plataforma recente, ele vai trabalhar com a quantidade de postagem. Você precisa ser constante e postar em grande quantidade, para você ocupar o watch time, né? Você ocupar a tela do seu usuário. Porém, o que está acontecendo com o Instagram agora? Como há uma alta demanda de produtores de conteúdo, acaba que aqueles conteúdos ficam muito superficiais, são todos muito parecidos. E aí é o momento que você precisa pesar entre quantidade e qualidade. Você precisa ser constante, mas entregar uma boa coisa. Entregar um conteúdo que agregue na pessoa e faça, de fato, ela interagir. E você não ser mais um post. E isso é um raciocínio que você tem que levar para a sua empresa em si. É preciso entender que as redes sociais, elas funcionam meio que como um teste para você validar a sua comunicação com o seu público. Olha só, e aí você pode validar as suas objeções e fazer uma produção de um conteúdo mais enriquecido no YouTube, por exemplo. Porque o YouTube em si, ele tem conteúdos perpétuos. Você fazendo um bom conteúdo que vai reter a visualização com um bom SEO, pronto, você tem um conteúdo que vai ficar ali praticamente para sempre, e quando a pessoa fizer uma pesquisa, ela vai ser impactada pelo seu conteúdo. Então vamos enxergar as redes sociais como um local de teste. Mas existe uma forma da gente fugir desse rigor dos algoritmos, que é o tráfego pago. O tráfego pago, ele democratizou muito a publicidade de uns tempos para cá. Antigamente a gente fazia publicidade, né, em televisão, jornal, rádio, as grandes empresas, e as pequenas empresas ficavam com outdoor, panfleto, imã de geladeira, enfim, não era uma publicidade que tinha alto impacto. Hoje as pessoas, elas não olham mais outdoor, o panfleto, pelo menos aqui no Rio, a gente pega por educação, a gente nem lê, a gente pega por educação, amassa e joga no lixo. Então, o tráfego pago, ele veio para democratizar. Imagina só, você tem uma loja de roupa feminina, a moça entra na sua loja, fala, não, só estou dando uma olhadinha. Ela olha um vestido aqui, que ela gostou, beleza. Não, obrigado, e sai sem pagar. Imagina você poder mostrar esse mesmo produto, claro, que com uma condição especial, para ela novamente, que você possa fazer ela mudar de ideia e comprar esse vestido.
Isso é remarketing, é possível por causa do tráfego pago. Ou então, outro cenário, você tem uma loja, é o seu sonho, sempre foi o seu sonho montar uma loja de costura. Você finalmente ralou, juntou dinheirinho e montou a sua loja de costura, só que ela é muito mal localizada. É numa rua que quase não passa pessoa. E aí é a mágica do tráfego pago. Você pode mostrar a sua loja para o mundo inteiro. Você não precisa necessariamente estar numa rua movimentada. Então o tráfego pago é uma das maiores invenções que veio viabilizar os negócios no Brasil e no mundo inteiro. Porém, é preciso entender as métricas e os objetivos de cada campanha, porque assim como ela é uma ótima ferramenta do marketing digital, ela pode ser também uma fonte de torrar dinheiro, que você nem imagina. E é preciso que o contratante, né, no caso o nosso cliente, entenda que o tráfego pago ele é complementar de uma estratégia. O dever do tráfego pago é trazer clientes. O fato de efetivar a venda, aí é outro departamento, já é o comercial. Por exemplo, uma campanha no Google vai trazer clientes para sua loja, vai trazer ligações. Então a gente precisa conectar com essa empresa que precisa ter na outra ponta um vendedor que saiba fazer o serviço. Mas aí então, Pedro, muito bom, tô gostando do que você tá falando e tal, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma loja e tudo mais. Você pode optar por uma opção que se chama site. Nada mais é do que você vai ter um negócio virtual. E além de ser muito mais barato, a gente tem ferramentas hoje como o WordPress, que é a ferramenta mais usada no mundo inteiro. 60% dos sites do mundo são feitos no WordPress. No Brasil, essa porcentagem sobe para 70%. 70% dos sites brasileiros são feitos no WordPress. Isso porque é uma ferramenta muito versátil, possui diversos aplicativos para otimizar o nosso negócio. Então, o WordPress ele viabiliza demais a construção de um negócio, seja ele um e-commerce ou simplesmente uma landing page para um consultor ou um autônomo. E sem contar que você pode fugir, lembra do que eu falei das redes sociais? Você pode, com a construção de um site, você pode fugir do território das redes sociais. Porque existe um receio no mercado digital sobre a extinção do possível Instagram ou outra rede social, porque isso aconteceu com o Orkut. Então, se isso aconteceu hoje, você tem uma boa audiência no Instagram, por exemplo, ou no LinkedIn, e essa rede social venha a não existir mais, você tem o seu site para as pessoas te encontrarem, porque o site é o seu território, é o seu terreno, é a sua empresa. E atrelado ao WordPress, a gente pode falar inclusive de designer. Não é um forte meu, mas eu por muito tempo, lançando alguns especialistas, eu tive que botar a mão na massa para operar o Photoshop e o Premiere, que vai ser o programa que eu vou editar esse vídeo. E o que eu posso dizer sobre designer é que até uma pesquisa do Google afirma nos pilares que fazem a retenção de uma pessoa em um site é a experiência do usuário. Então, primeiramente, um bom site ranqueado é aquele que tem o SEO muito bom, seja on-page ou off-page, e depois um fator que faz o Google ranquear o seu site é a experiência do usuário. E isso a gente consegue com o designer, usando imagens que conectam com a sua audiência e com o seu produto, com o seu mercado, né? Eu acho muito interessante o estudo do designer que mostra a psicologia das cores. E é uma super estratégia que eu acho magnífica. A gente pode até achar irrelevante, mas muitas vezes as cores fazem a gente ter sentimentos que a gente nem imagina. E isso é uma excelente ferramenta para agregar valor, tanto no serviço ou no produto. Mas uma coisa que eu acho primordial para um negócio se sustentar no longo prazo e que eu adoro falar sobre isso, eu inclusive quero ser um profissional da área, um consultor da área, que é o branding. Uma empresa, para ela se perpetuar por longo prazo, ela precisa de branding, né? Hoje a gente vive na era da experiência. Então, a empresa
que mais se conecta com os melhores clientes são as empresas que têm brand. Quando foi inventado o computador, todo mundo queria ter um computador, né? E não importava qual era. Mas hoje em dia, será que a gente ainda pensa assim? Ou a gente quer a empresa que é inovadora, que desafia o status quo, como a Apple? A gente quer fazer parte dessa tribo. E como que a gente faz parte dessa tribo? Adquirindo, consumindo produtos da Apple. E é assim que a gente se conecta. Uma grande ferramenta de brand é o Golden Circle do Simon Sinek, que começa no porquê, vai para o como e o que. E uma empresa que é exemplar nisso é a Apple, né? Ela trabalha com o seu porquê, depois como ela faz isso, como ela chega a esse porquê e o que ela vende. Então é muito interessante. Tem uma autoridade que eu sigo ele, e ele tem um manifesto. O manifesto nada mais é do que o Golden Circle, que é o manifesto dele, que é o Pedro Superti. Ele tem um manifesto sensacional, que é ouse ser diferente. Porque a gente, na era da experiência, a gente precisa se diferenciar, sabe? Claro que não é errado você identificar uma dor e vender um produto, mas a partir do momento que você só faz isso, é óbvio que outra empresa pode identificar aquela dor também e começar a fazer. Então, aí você vai entrar na briga de preço, né? E cliente que vem por preço, ele também vai por preço. Então, como que você fideliza um cliente? Você se conectando com ele, mostrando que você é igual a ele, né? Se tornando um amigo. Por exemplo, quando estourou a pandemia, todo mundo começou a vender máscara. O que as grandes empresas fizeram? Começaram também a vender máscara, uma máscara diferenciada e tudo mais. Então, hoje em dia, você idealizar um brand, você idealizar o porquê de uma empresa é muito importante. Eu tenho até um exemplo para dar. Na época que eu saí do quartel, eu virei subgerente de uma padaria da área nobre aqui de Niterói, onde eu moro, e eu sentei para falar com o dono e ver como ele construiu, que foi um cara que saiu do zero e construiu 9 lojas. Isso, ver a história dele, isso mexeu muito comigo e conecta demais, sabe? Você vê que aquela ali é a luta dele de anos. Então, brand, você trabalhar com o seu porquê, o seu manifesto, ele não conecta somente com o cliente, conecta também com seus colaboradores, entende? Então, eu acho que é uma ferramenta essencial para qualquer negócio, e a gente precisa abrir os olhos para isso. Bom, e nesse vídeo a gente pode concluir o potencial do avanço tecnológico, o potencial do avanço da internet, entende? E eu vou até botar um trecho de um vídeo que eu vi do Flávio Augusto falando sobre o marketing digital. A pandemia foi um grande teste, um teste que ninguém estava esperando, mas que chegou e não pediu licença. Disse para todo mundo, do pequeno empresário ao maior empresário, adapte-se ou morra. Quando você olha para o mundo e vê grandes empresas ficaram de joelhos nessa pandemia, companhias aéreas, empresas de turismo, empresas de cruzeiros marítimos, circo. Quem diria que o Circo de Soleil sairia do mapa? Há pequenos empresários que tiveram que fechar os seus negócios da noite para o dia. A pandemia chegou e impôs uma rápida digitalização. Quem liderava uma equipe, liderava uma empresa, precisou, da noite para o dia, se reorganizar, teve que colocar em prática a sua liderança para unir o time, para motivar o time numa nova direção. Por exemplo, restaurantes tiveram que se adaptar para o delivery, lojas tiveram que se adaptar para o e-commerce, empresas de educação tiveram que se adaptar para o EAD, empresas de softwares e de internet decolaram e venderam seus serviços como nunca antes. Novos bilionários surgiram da noite para o dia, dono do Zoom, imagine, do Teams. Empresas se tornaram gigantes globais da noite para o dia por conta de uma nova demanda. Isso significa que o mercado muda. O mercado está a todo momento se transformando. Mas o que o Covid fez foi trazer essa mudança para um novo nível e praticamente a humanidade viu a sua digitalização acelerar em 1 ano, o que ocorreria talvez sem o Covid em 10 anos. Isso representa ameaça para alguns e oportunidades para outros. Para aqueles que se adaptam rápido, não se apegam aos formatos antigos e enxergam novos caminhos, vão abraçar essa oportunidade que esse momento de crise, cataclisma global, trouxe para todos nós. Aqui na Wiser Educação não foi diferente. Nossas escolas presenciais fecharam, grande parte delas estão fechadas até agora, trazendo desafios enormes para a nossa rede, para os nossos franqueados. No entanto, por outro lado, o crescimento dos nossos produtos digitais foi gigantesco. Nós esperamos escolas fortes, com digitalização forte, com produtos digitais fortes e, sem dúvida alguma, uma comunicação vibrante, viva, diária, dentro da rede de computadores, na internet, que se tornou um grande motor de crescimento das empresas, uma nova forma de se comunicar, produzindo conteúdos e também promovendo
impulsionando uma nova forma de mídia, que antes era concentrada em uma ou outra emissora de televisão e hoje é completamente descentralizado e a internet democratizou esse acesso. O pequeno pode, com seu budget, com seu pequeno orçamento, pode fazer uma campanha. E o grande também pode descentralizar sua campanha em diversos veículos. Novo tempo, novas oportunidades. Então, essa mudança de cenário é uma mudança que ela veio para ficar e é um crescimento exponencial. E é um crescimento que eu quero fazer parte, entende? Eu vejo o potencial no marketing digital. É um cenário que possibilita não só crescimento financeiro em escala, mas também uma realização profissional enorme. Eu enxergo esse potencial e quero muito fazer parte. Existe aquela famosa frase do Bill Gates, né, que os negócios que não estão no digital vão deixar de existir. E esse já é o cenário que a gente já está vivendo, esse cenário que ele narrou, entende? Então seria um prazer enorme doar toda essa minha força de trabalho, esse sangue nos olhos que eu tenho, essa iniciativa, essa criatividade a uma equipe que tenha a mesma linha de raciocínio e o mesmo objetivo. E é isso. Eu me chamo Pedro Florencio e muito obrigado.